Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Bruno, assistente de viagem nômade digital, e hoje a gente está no Museu da História de Santa Fé. Eu estou na província de Santa Fé e a província de Santa Fé, vamos lá, quando aconteceu a independência, chutar os espanhóis foi a parte fácil. E isso aconteceu aqui, aconteceu no Peru, aconteceu na Bolívia, em muito lugar. Só que depois que os espanhóis saíram da jogada, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai cuidar? Como que a gente vai administrar? Então eu estou no museu que está contando essa história. Para a gente saber, eu vou recorrer ao mapa que tem aqui. Esse é o mapa de uma porção da Argentina. Ó, aqui está a Argentina, toda a Argentina. Só que a Argentina era só isso. Porque aqui era tudo índio. Tudo índio aqui. E aqui eram outros estados, né? Então a discussão é, nós vamos ficar só com Buenos Aires mandando aqui, ou nós vamos fazer províncias, tipo os Estados Unidos. Aqui um estado, Rosário é outro estado, né? Santa Fé seria outro estado, aí lá para cima seria outro estado, aí para os lados aqui para os lados seriam outro estado. E aí eles acabaram se dividindo, aqui tem a plaquinha falando, em dois grupos. Os unitários, que eram aqueles que queriam unidade, ou seja, fechar todo mundo com Buenos Aires, ou os federales, que são aqueles que são tipo os Estados Unidos, cada um, ninguém por si. E depois da independência, eles ficaram, sei lá, 30, 50 anos em guerra. Isso é uma coisa muito comum, faz a independência e depois entra em guerra interna. Na África, no continente africano, vários países ainda estão em guerra justamente por isso. E a Argentina, ela entrou em conflito. E agora que eu já estudei sobre as missões, que era a primeira parte da minha viagem, a segunda parte da viagem ela é justamente isso, para eu estudar um pouco sobre como foi esse processo de independência. Então eu vou passar aqui em Santa Fé, depois eu vou para Mendoza, depois eu vou para Concepción del Uruguai, Chapecó. São todas cidades em que as pessoas estavam brigando e discutindo. Tá, mas a gente vai... O que adianta a gente expulsar os espanhóis e deixar Buenos Aires mandar? Buenos Aires vai mandar em todo mundo? E aí a galera de Buenos Aires dizia, não, mas a gente é o porto. A gente é a sede administrativa, então a gente tem que mandar. E eles ficaram nessa peleia por anos, e um monte de conflito, um monte de guerra, tentando discutir qual era o modelo. Então, quando a gente vai em um museu municipal, provincial, histórico, eles têm quadros, tudo contando como que foi. Aqui está o momento que eles assinaram a Constituição, quando eles venceram Buenos Aires a primeira vez e acabaram assinando um pacto constitucional. Vejamos que os estados lutavam aqui na Argentina para consolidar a paz interior, porque eles queriam ser estados autônomos, tipo os Estados Unidos, eles não queriam que Buenos Aires mandassem. Então, por isso existe, ó, aqui a gente está vendo o escudo da província. Eu estou na província de Buenos Aires, é como se fosse um estado. Aqui existe como é que eu posso dizer, um orgulho, um nacionalismo estadual, nacionalismo estadual não fecha, né? Mas um amor ao Estado muito mais forte do que um amor à própria República. Quem faz amor à própria República aqui na Argentina é o futebol. O futebol faz com que os argentinos se veem como argentinos. Tirando isso, a maior parte das províncias se odeiam, entendeu? A maior parte das províncias não gostam umas das outras. Algumas até se toleram, mas de via de regra eles não gostam umas das outras e eles odeiam, todos eles, Buenos Aires. Todos eles. Só quem gosta de Buenos Aires é Buenos Aires, né? Província. E a província de Buenos Aires não gosta de Buenos Aires capital. Então, essa é uma coisa muito forte que eles têm aqui na Argentina. Muito mais forte, muito mais acentuada do que no Brasil, por exemplo. Aqui dá uma ideia mais ou menos de como era. Tudo era índio. Aqui eles estavam fazendo um outro congresso, uma outra unidade administrativa, hoje é a Argentina, né? Alto Peru. Até aqui hoje é o Chile. Aí isso tudo é Chile, né? Aqui era território indígena. Ó, território indígena, uma parte disso aqui é o Paraguai, e uma parte disso aqui é o Brasil. O Brasil vem mais até aqui agora. E aqui são os povos livres, e Buenos Aires está mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos nessa região, mais ou menos aqui na real. Tá. E aí, aqui é um país, que depois virou Uruguai. Esse foi o cara que fundou, porque eles não aceitavam o domínio de Buenos Aires. Caralho, cara, olha isso que horror. Aqui tá contando a história, eu vi os caramelos, né, as balinhas, achei curioso, eles chamam de caramelo, não chamam de bala. Essa expedição aqui,
e jogou essas balinhas, não essas, né, mas tipo essas balinhas num território indígena. E os índios saíram para pegar, principalmente as crianças, e os pais saíram atrás das crianças. E aí eles sobrevoaram com esses aviões e começaram a atirar nos índios. Por quê? Porque os índios não queriam mais trabalhar nas lavouras de algodão em troca de roupa. Eles queriam dinheiro, porque com a roupa eles não conseguiam fazer nada depois de um tempo, porque já tinham muita. E aí, como eles não aceitavam trabalhar por dinheiro, olha que absurdo, eles mataram os índios e depois enterraram os índios numa fossa comum. Caralho. E aí, aqui, eu tô na casa, que é o museu, ela era uma casa grande. Ou seja, uma casa de fazendeiro, de gente importante. Eram 15 pessoas brancas morando nessa casa e 18 pessoas pretas morando nessa casa. Isso é para quebrar um pouco esse estereótipo de que na Argentina não tem pessoa preta, de que na Argentina não houve escravidão. Eles vendem essa história. 15 pessoas brancas e 18 pessoas pretas. Então, sim, teve gente preta aqui, sim, teve escravidão. Eles pintam a história de que eles são todos italianos. Terminei a visita do museu. Cara, bem legal o museu. Conta a história da província e da cidade, do processo de independência, de como ele foi e tudo mais. Pô, achei bem legal. Pouco material original, muito pouco. A maioria é fotografia, muito standard. Ou seja, um museu simples, né? Mas foi bem legal. Foi bem legal. Pelo menos estava quentinho lá dentro, porque estava um friozão aqui fora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau. Agora estamos numa pracinha aqui de Santa Fé. Ó, uma pracinha bem bonitinha ali. Lá atrás, ó, passa a rodovia. Uma pracinha bem centralizada. Aí aqui era alguma coisa, agora não é mais. Ali do lado é o Palácio do Governo e tal. Aqui é o Museu Municipal. E aqui é uma redução jesuítica, uma missão jesuítica. Só que acho que tá fechado. Depois eu vou ali ver.